Minhas amigas, meus amigos, meu abraço. Vamos começar falando do FMI. Mas, em primeiro lugar, por lealdade, agora eu não sou mais eu. Agora eu sou a 8ª parte da Presidência da República. Não existe mais presidencialismo no Brasil. Agora nós estamos vivendo os primeiros momentos do parlamentarismo colegiado de magistratura, governo e administração. A nossa Constituição é que criou esse tipo de parlamentarismo. E aí ninguém sabia lidar com ele. Então ficaram todos esses anos aí, até que o PT entrou, daí nunca mais falaram em Constituição. Mas até aquela época ali falava que era uma Constituição parlamentarista, um governo presidencialista, é tudo analfabetismo. Na verdade, a Constituição ela estabelecia esse tipo de governo. Então era um colegiado que evitava a despesa com esse monte de ministérios e a administração pública ficava uniformizada da União até os estados. Aí o PT não precisava disso aí, porque não podia fazer corrupção, então firmou aquele presidencialismo, que o Lula qualquer coisa servia, analfabeto, mentiroso, safado, cafajeste, ladrão. O negócio dele era roubar o país, fazer safadeza, e não tinha ideia para isso. Agora vem o sucessor dele aí, que é muito pior do que ele, Bolsonaro. Durante esse tempo tudo aí, ele já fez, eu acho que mais de 200 decretos, só remanejando funcionário público, quando o que ele precisava fazer era diminuir o Estado. 9,8 vezes. Ele tinha diminuído o Estado 9 vezes, depois mais 8% da outra vez, para ele ficar no tamanho do país. Quando foi feita essa pesquisa, o país ainda não era a massa falida que está hoje. Então hoje, para reduzir o Estado à massa falida que está aí, teria de diminuir ele umas 10 vezes. Aí, diminuído, acertava ele na massa falida, que é o país hoje, uma economia do tamanho que ele tinha em 1940. Daí, dentro dessa economia, para que você pudesse ter um país viável era nós poder investir com segurança dos investimentos e os investidores externos também investirem aqui sabendo que não iam correr risco no capital deles. Então precisava obedecer à Constituição, que estabelece 46% da capacidade orçamentária do Estado nas despesas de folha de pagamento. Qualquer empresa no mundo não pode ter os gastos acima disso. Isso é gasto máximo, porque o gasto médio mesmo de uma empresa que queira progredir não pode passar de 30% da capacidade financeira dela. Mas a Constituição estabelece até 46%. Então tem de diminuir o Estado 10 vezes até chegar à massa falida que está aí. Depois daí tem de ajustar ele a serventia dele para essa massa falida, para que chegue a 46% dela, da capacidade orçamentária do Estado. E aí começar então o governo.
é desse jeito que a gente empreenderia a recuperação econômica do país. Senão não tem jeito. Mas eles ficam aí enganando o povo. Ninguém procura entender nada disso. E para nós foi bom porque nós começamos a trabalhar então na surdina, quieto, sem ninguém perturbar. E agora estamos então com o parlamentarismo colegiado. Isso quer dizer o povo no poder. Somos 4 civis e 4 militares. Civis sou eu, o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, o presidente da Confederação Nacional da Indústria e o presidente da Confederação Nacional do Comércio. Então aí está a iniciativa privada do Brasil na presidência da República. E 4 generais. O general Mioto, vice-presidente da República, o comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, nenhum dos 8 pode tomar deliberação monocrática em caso de necessidade. Cada um é presidente do Brasil, mas aí a decisão monocrática ela tem de passar pelo colegiado. Então isso é o que a gente faz aqui, por exemplo. Ontem eu instalei o procedimento agora de limpeza do país. Então primeiro foi um ato interventorial para isso. Esse ato interventorial então está já assinado por mim e os 7 presidentes da República, ou seja, os 8 presidentes da República. Aqui, todo mundo aqui. 3, mais 3, mais 1, dá 8. Tudo aqui. Este aqui é o primeiro ato do poder parlamentarista do Brasil. É o primeiro do mundo nesta forma, mas que atende o nosso gigantismo de 5ª nação do mundo, 5ª maior área territorial e o maior patrimônio, que quer dizer a maior economia do mundo dentro de pouquinho tempo. Então este é o ato, ou seja, a lei constituinte, que estende a abrangência à Constituição a tudo que nós temos de resolver daqui. E aí foi instaurado então o processo estamos fazendo tudo pela via forense. Então o processo é este aqui. E foi intimado o Bolsonaro, dando a ele o prazo de 10 dias para ele dizer se tem alguma defesa para fazer aqui dentro. Aqui, este aqui é o carinho lá da presidência da República do pessoal dentro. Então recebeu, tá? Como ele tinha pedido uma ausência de 15 dias, aí ele não ia poder atender o prazo aqui de 10 dias para responder. E daí a gente já estava livre. Mas me informaram hoje que ele já está voltando. Então aqui é a execução da Constituição. Quer dizer, quando o Supremo Tribunal Federal aqui
fez a parte dele, declarando que a Constituição da República está em plena vigência. E a Constituição da República estando em plena vigência, não houve eleições em 2018. Porque então eu sou o presidente constituinte, ou seja, na linguagem vulgar jurídica, aí, o interventor. E a Constituição diz que quando a República está em regime interventorial não pode haver eleição. Mas além disso, eu extingui os partidos políticos e suspendi a eleição de 2018 e responsabilizei a ministra Rosa Weber, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criminalmente, se ela desobedecesse. Aí entrou o general Vilas Boas, colocou um general lá nos calcanhar dela, colocou outro general com o Toffoli e deu ultimato para o Michel Temer. Então aí ocorreu essa maravilha de hoje o povo estar sem a tranqueira política que nunca deixava o Brasil progredir. Nem no regime militar. Tudo que ficou para ser feito poderíamos ter acabado naquele tempo. Mas a tranqueira política não deixava. E agora então, ocorreu isso. Eu, para poder passar por essa tranqueira política, tinha de partir para um regime de força. No regime de força eu ia ter uma série de encrencas na área internacional. E assim eu já notifiquei todas as embaixadas aí de que o Congresso Nacional Brasileiro está vago, as assembleias legislativas estão vagas e as governadorias também. Aí me perguntaram o que eu ia fazer. As assembleias legislativas e o Congresso Nacional vai ficar assim mesmo, porque a Constituição previne essa situação, no artigo 14, com o referendo popular. Então, ao invés de nós ficar aí, como vocês estão vendo aí no espetáculo da bandidagem no poder, já está o Bolsonaro com 10 meses aí com as leis dele lá no Congresso, não aprovou nada. Se, por exemplo, ele tivesse um projeto urgente para fazer aí, ele não era culpado. E daí ninguém era culpado porque os deputados dizem que são representantes do povo e aí morre a coisa. Um banditismo muito bem, muito sutilmente elaborado. Então isso se acabou. Então agora nós, os 8 presidentes do Brasil, nós não podemos nos queixar de atrapalhos, porque agora nós recebemos o Brasil livre da tranqueira política. É verdadeiramente o povo no poder. O povo no poder, constituído do poder civil, que é o poder fundido com a sua força militar, que são as Forças Armadas, e a Polícia Federal e as polícias estaduais. Aliás, as polícias militares. As polícias militares são forças auxiliares do Exército e, por conseguinte, estão também sob o comando supremo e autoridade suprema da Presidência da República. E a Polícia Federal é a Polícia da União, que também está sob essa chefia. Então, já o grande primeiro passo no Brasil novo que está aí, já está consolidado. Como vocês estão vendo aqui, perfeitamente instalado, os 8, que é bonito.
os 8 presidentes da República, já com o povo no poder. E isso aqui é sério. Por razões militares eu não vou poder ler ele aqui, mas daqui uns dias vocês vão ler, ou nem vão precisar ler, vão ver o que isto aqui vai realizar na prática. Os 8 presidentes do Brasil. E é claro que então, começando com essa mudança bem drástica, e que nós não tiramos dos livros, mas foi obra da nossa capacidade cerebral, porque esses 8 presidentes aqui, eles raciocinam pelo cérebro. E os nossos dejetos saem lá por aquele lugar. Não é como esse povo que estava no poder ali que eles inverteram tudo. Eles raciocinavam e raciocinam pelo ânus e defecam pelo cérebro. Então não tem capacidade nunca de fazer isso aqui. Podiam reencarnar mais umas 200 vezes. Isso aqui é para quem pode dizer assim de peito aberto: eu sou doutor, porque eu tenho cérebro para enriquecer as cátedras que me fizeram doutor. Como Jesus, ele dizia quando perguntavam isso para ele: aquilo que vocês não leram nos vossos livrinhos, não aprenderam na escola, e eu estou acrescentando no vosso conhecimento, é o que eu vi e ouvi de Deus. O doutor é esse. É aquele que acrescenta que a civilização parou aqui. E aí nós rompemos a barreira. E o Brasil saltou para frente. O Brasil saltou para frente da ONU, saltou para frente do FMI, dizendo ao mundo: isso não serve mais para o Brasil. É tudo clubes que já não tem mais nem graça para a gente se reunir lá para comer e beber, que é o que fazem nessas reuniões. Eu conheço tudo isso. Aquela beberança e comerança, daí um vai lá e faz uma prosa, enquanto os outros lá, uns estão dormindo, outros estão vendo alguma coisa, outros estão telefonando para a esposa, mas 90% não é para a esposa. Estão telefonando para as amantes, para as meninas de programa que eles arrumam lá onde vão fazer a reunião. Então, nós já passamos por isso. Aqui são 8 presidentes do Brasil. Não é muito. Nós somos 217 milhões de brasileiros. Então ainda é bem pouco presidente. Agora, considerando a nossa envergadura de cátedra, o nosso conhecimento de causa e o nosso domínio da vida civilizada, então nós abrangemos os ideais da civilização brasileira, as aspirações do povo brasileiro, 8 vezes mais do que seria necessário. Eu poderia governar o Brasil sozinho, como o general Antônio Meucci poderia fazer isso, como qualquer um dos outros generais, como também o presidente da Confederação da Agricultura, o presidente da Confederação Nacional da Indústria, o presidente da Confederação Nacional do Comércio, porque cada confederação dessas é o Brasil. Então, como eles presidem essas confederações, poderiam presidir o Brasil. Então, nós temos 8 vezes
o que o Brasil precisa um presidente, um estadista. É com isto que eu digo então para a nação, falando como o presidente octogonal do Brasil. Minha nação, a partir de agora, estejam absolutamente tranquila, que o Brasil entrou na fase de uma civilização nova. Uma civilização que vai sair daqui como modelo para a humanidade toda. Porque todos os países do mundo estão em crise violentíssima. Quem acompanha com interesse os noticiários internacionais está vendo que desde que eu comecei as nossas prosas, houve um fenômeno aí. As grandes potências do mundo começaram a não falar mais em guerras, começaram a não se confrontar mais, todos mais ou menos tendo um discurso comum que ou eles pensaram e o Brasil adotou, ou saiu daqui e eles estão analisando com muito interesse e com muito empenho para que isso seja implantado o mais depressa possível. A primeira parte, então, que é a pedra angular do edifício cívico do Brasil, ela já está posta. Então agora nós já estamos começando a governar o Brasil no tempo novo que eu falava para vocês. Governando o Brasil nesse tempo novo, é claro que a gente tinha de falar grosso para o mundo. Então a primeira fala grossa que eu fiz foi para a ONU, dizendo que o Brasil não precisa mais dela. Ela não tem mais com o que nos subsidiar. E aí a fala foi bem grossa, porque isso queria dizer: somos os maiores do mundo, com a quinta maior geografia do planeta, a quinta maior nação da humanidade, espaço geográfico para mais 800 milhões de pessoas, 243 trilhões de patrimônio ainda para ser empreendido, e só de uma das nossas riquezas nos fornece 985 trilhões de dólares para lastro de emissões. Então nós não precisamos mais desse sistema de bandidos dirigidos pelo FMI e pelos bancos centrais. Então, agora eu vou pedir conta. Se o FMI quiser ir embora daqui, pode ir a hora que ele quiser. Só que ele só vai sair daqui a hora que ele devolver para o Brasil os 20 bilhões de reais que ele tem de participação na corrupção do Lula e da Dilma. Em 2009, o Lula deu 10 bilhões para o FMI. E a Dilma, em 2012, deu mais 10. Então, vocês verem o tamanho da corrupção que o FMI mantinha ali. Essa corrupção significa mais de 36 trilhões de reais que essa bandidagem roubaram do Brasil de 2003 para cá.
Então, se o cavalo de batalha do Lula, das esquerdas, de todo mundo, era o FMI, iam acabar com o FMI. De repente, o FMI não está na cadeia com o Lula, porque eu ainda não tinha entrado na parada. Mas a Lagarde, que é a presidente do FMI, já dia 12 de dezembro vai sentar no banco dos réus na França por uma corrupção lá de 406 milhões de francos. E eu vou querer conta aqui. Então eles fazem tudo nas leis deles, lá na contabilidade deles, eles ajeitam tudo. Porque não existe dinheiro hoje. Hoje são gangues, quadrilhas, inventando números, inventando papéis. Vocês imaginam o lastro de emissão do real? São ativos líquidos. Você sabe o que é ativos líquidos? É invenção de números. Fazer balanço falso com o ativo superior ao passivo. Como é que eles faziam isso? Falcatruas contábeis. Estelionato estatístico, renúncias fiscais estelionatárias, estelionato de preços públicos, estelionato de consumo, registro da dívida pública como crédito e, pasme, registro de exportações inexistentes. Por isso é que eles tinham esse grupo de empresas aí, que a Lava Jato botou a mão em todas elas aí, a Odebrecht, isso tudo essa imundície que a nossa Polícia Federal trouxe à tona. Como é que o Brasil ia crescer desse jeito? Então nós tínhamos aqueles ciclos de 5 a 8 anos de crise. E aí, o nosso povo, que não entende nada dessas coisas, só quer trabalhar para fazer um patrimôniozinho, já tinha se habituado com crise. E tinha criado até justificativo para tudo que era crise. Criado até historinhas para tudo que era crise. Eu lembro daquela que o pai mandou o filho estudar, o filho quis ser economista, e o pai tinha uma rede de barraquinha de garapo na beira de uma faixa. E com aquela lida dele, ele formou filho, ele sustentava a família dele e vivia bem. Aí o filho chegou economista e pediu para ele os livros, como é que ele estava controlando a coisa. Eu disse: meu filho, não tenho nada. Mal e porcamente eu levanto de manhã cedo e fico administrando aí, espremendo cana, fazendo pastel e atendendo a freguesia. Mas pai, isso não pode. Você nunca pensou que o país pode entrar numa crise? Ele disse: não, eu ouço falar disso, mas eu não sei o que é isso, meu negócio é fazer guarapa e vender o pastel. Aí o filho disse: não pode ser mais assim, senão você botou fora o dinheiro que gastou comigo. Aí o pai disse: então toma conta da coisa. E aí o filho começou a fazer as continhas dele, pelo que o governo estabelecia, continha para lá e continha para cá, e quase toda semana ele tinha de vender uma barraquinha para acertar o movimento econômico da empresa deles. De repente o pai olhou, já tinha só 2 barraquinhas, e disse: meu filho do céu, veja só o que é o estudo. Se não fosse você, eu não ia saber dessa crise violenta que está aí. Já estamos só com 2 barracas. Daqui a um dia não tem mais nenhum. E o filho disse: pois é, pai. É assim que o Brasil caminha. Um pouco para frente e muito depois para trás.
Então, nós temos de acompanhar essa marcha. E aí tem N histórias que você conta. Tendo meu amigo Tufi, Getúlio Vargas, o Jorge era reitor da Universidade Estadual de Passo Fundo. Foi o Jorge que me contou. Também se formou contador. E daí o seu Tufi, o pai dele, tinha uma loja bem surtida em Getúlio Vargas. E aí, o seu Tufi queria voltar lá para o Líbano, visitar os parentes. E daí falou pro Jorge, agora toma conta da loja aqui, que eu vou visitar os parentes. Aí o Jorge disse, não, mas nós temos que fazer um balanço, pai. Não vou pegar a loja assim, depois o senhor chega, eu não sei o que eu fiz, nem o que eu deixei de fazer. Aí o seu Tufi diz, então faz. Aí o Jorge, a primeira coisa que fez foi fechar a loja. E daí botou uma placa lá na frente, fechado para balanço. Seu Tufi aguentou o primeiro dia, aguentou o segundo, aí chegou a segunda-feira, chegou terça, o povo passando, olhava a placa. E aí, mas quando chegou no sábado, aí seu Tufi já tinha suspendido a viagem e tinha dito pro Jorge, Jorge, eu vou abrir a loja, porque senão eu vou perder todos os clientes. Quando você colocar a loja nas escritas, daí não vai adiantar nada, porque nós vamos ficar com as escritas e sem cliente nenhum. Aí o Jorge deu para ele e ele estava com uma cestinha com os carretéis de linha, as agulhas, as coisinhas ali naquela cesta. E aí o Jorge disse, pai, o que é isso aí? Jorge, eu sempre fiz balanço. E nunca gastei mais do que meia hora para fazer balanço. Nunca falei isso para você. Mas se foi para você fazer esses balanços, então vai cuidar do teu vida fora do loja de papai. Porque aqui sempre fiz balanço e sempre loja de lucro. De Jorge, para que tanta continha? E eu freguei isso indo embora. Papai não foi desse jeito que papai começou. Papai mascate, vendia linha, vendia essas coisinhas aqui de casa em casa. Tufi, o Jorge disse, foi, me lembro disso. Pai. Então, Jorge, papai sempre faz esse balanço. Bota que papai começou na cestinha, aí tudo mais é lucro, para que cantinho? Por isso é que todas as grandes fortunas do mundo pertencem a analfabetos. Porque o analfabeto, ele não tem a capacidade intelectual dele destruída. Então ele raciocina. E raciocinando, não precisa ser erudito. Pelo menos para trabalhar e ficar rico. Ele precisa trabalhar, ter tirocínio de gastos. E a pessoa que não tem a capacidade mental dela estragada, ela tem isso aflorado. E o FMI acabou com isso no mundo, com os economistas deles, criando uma elite exploradora, não é da moeda, porque não existe moeda, mas exploradora desses números que eles inventam, para daí imprimir essa papelada aí que não serve para nada. Bolsonaro agora está imprimindo em toneladas. Porque não tem mais ativo líquido, não tem nada, não tem commodities, não tem nada que exporte, o país está falido. Como é que ele vai formar ativo líquido? Então manda fazer por tonelada e despeja isso. E aí vem o fenômeno. Como? Eu tinha alguma coisa, agora não tem mais nada. Eu estava empregado, agora estou desempregado. E essa dinheirama, Bolsonaro não para de viajar. Vocês já perguntaram quanto é que custa uma viagem dessa, uma turnê dessa que ele está fazendo aí pelo Japão, por tudo? Ele tinha fugido para lá, porque a nossa Constituição, ela garante o direito de asilo
no crime político. E ele se afigura nessa faixa. Aí lá do Japão mesmo ele já pediu asilo, como foi o João Goulart, que fugiu para o Uruguai, e de lá mesmo ele se exila. Bolsonaro pensou nisso, só que não recebeu guarida por lá. E me informaram que ele está voltando. Eu queria que ele ficasse lá, pelo menos os 10 dias, que na intimação aqui, nós demos 10 dias de prazo para ele se pronunciar. É como a gente trabalha na magistratura de Estado, numa democracia constitucional. Não se faz nada por autoritarismo, porque depois vem o mundo quer saber como é que nós fizemos essa mudança toda. Então está o processo tudo inteirinho, a Constituição aberta ali, os tratados internacionais, os direitos humanos, a doutrina cristã, a Bíblia aberta ali, o Alcorão lá para o outro lado, as doutrinas budistas ali também, nós observamos tudo. Porque para nós, cientistas políticos, nós não temos a figura de um Deus. Agora nós absorvemos todos os deuses que a humanidade concebe e buscamos a essência do pensamento lógico, do raciocínio claro, da clarividência espiritual que está em todos os raciocínios honestos. E disso então tiramos o denominador comum para nos orientar em um programa doutrinário que nos leve a dar passos fora das fronteiras dogmáticas e das tranqueiras vencidas dos raciocínios que foram bons uma vez, mas que já deixaram de ter conteúdo agora. Nós, 4 civis e 4 militares. Então, a primeira coisa que nós agora, o parlamentarismo brasileiro, fez, depois de se instalar constitucionalmente, legitimamente, institucionalmente e necessariamente, nós metemos a mão no FMI. Aquilo que nunca ninguém tinha se atrevido a fazer. Nós, o governo parlamentarista do Brasil, já fizemos. O FMI já recebeu o pedido de afastamento do Brasil. O Brasil era um dos primeiros cotistas do FMI, como também está entre os primeiros fundadores da ONU. Não nos interessa mais isso. Também não nos interessa mais o EA, não nos interessa mais o MSC, não interessa mais nada desses clubes que está aí. Porque se isso aí tivesse alguma serventia, o mundo não estava quebrado. O próprio FMI já deu a previsão de crescimento das economias do mundo inteiro para o próximo ano, no máximo de 3%. Isso não é crescimento, isso é falência. O Brasil cresceu 41,7% de 64 a 85. Sem aconselhamentos do FMI e de nenhum desses clubes, de nenhuma dessas congregações que estão aí no mundo. Talvez tenham sido necessárias quando foram criadas. E talvez tenham dado algum proveito para a humanidade. Eu não encontro isso. Sou economista também, engenheiro de finanças. Então eu sei pesquisar as coisas. E não confio na minha única capacidade. Nós temos uma assessoria de inteligência muito qualificada.
E nós não encontramos em nenhum momento da história, desde 45 para cá que começaram a aparecer essas organizações, nós não encontramos nenhum proveito nelas. A humanidade está só pererecando. Teve algumas fases aí de desenvolvimento, mas pelo desforço próprio das nações. Isso acontece sempre. Há um surto de procura de determinada coisa que outros estão fazendo, daí outros vêm ali e aquilo ali cria uma dinâmica de produção e consumo. Dura até que sature. Depois começa uma outra crise. Como a China, ela teve essa expansão de venda de quinquilharias pelo mundo, que levantou a capacidade dos chineses ganharem dinheiro por um determinado tempo. E o mundo saturou vamos dizer bem claro, da porcariada que a China produz. O mundo saturou disso. A China está em crise também. E o FMI já prognosticou a crise do mundo, dizendo que no máximo em 3 anos o mundo vai estar numa crise financeira pior do que ocorreu em 2008. Nós não precisamos de FMI para isso. É só a gente fazer um levantamento no mundo, um levantamento com engenharia de raciocínio financeiro. A gente vê claramente isso, não precisa do FMI. E é por causa de nós ter visto isso, é que o Brasil, o primeiro grito foi de a sua moeda passar a ter lastro de emissão própria. Acabou no Brasil as gangues de papel para lá e papel para cá, e o Banco Central inventando número, inventando papéis, inventando. É só a gente que conhece isso aí para poder avaliar o tipo de bandidos que são esses elementos. Bandidos refinados. Porque o bandidinho pé de chinelo aí que assalta, para mim tem valor ainda de respeitabilidade. Agora, esses bandidos que fazem bacharelato aqui, bacharelato ali, depois fazem doutorado e pós-doutorado e se enchem de apelidos escolares, para daí ficarem inventando equações para roubar a própria nação deles. Esse tipo de bandidos, para mim, se identificam demônios despencados das latrinas do inferno na procriação humana. Eu não tenho complacência com esse tipo de gente. Poderei ser misericordioso com qualquer tipo de assaltante de banco, de bandido comum aí. Agora não com doutor, pós-graduado em doutor, como esse que está aí, de presidente da tirania oligárquica transnacional corporativa terrorista de bandidos no Banco Central. É um bandido dessa espécie. Quando eu falei grosso no FMI, eles estavam de malas prontas para ir lá abrir a reunião do FMI e fazer a verborragia deles lá. Aí, como a verdade para eles é uma labareda de fogo, eles simplesmente disseram que o Guedes havia desistido da reunião. Mentiroso, crápula, safado.
E assim são todos eles. Então agora nós, os 8 presidentes da República, formando só um presidente, de 8 peças, estamos dizendo à nossa nação, ao nosso povo brasileiro, povo sofrido, sempre sofrido, porque eu já estou com quase 100 anos e nunca havia este povo aqui alinhado, a não ser naqueles 19 anos da Revolução 64. Ali sim, o povo estava alegre, contente, não havia desempregado, não havia ninguém sofrendo, não havia ninguém morrendo em fila de INPS. Todo mundo comprando casa, porque havia o Banco Nacional de Habitação financiando. Não era essa roubalheira que estão fazendo aí, imitação de casas, que antes de ser entregue para os proprietários, as vítimas, a casa começa a cair, começa a se demolir. As casas que o BNDES financiava estão até hoje, aí são mansões hoje nas cidades. Esse tempo começou agora já. E agora, amanhã estou entregando no CADOC, que é o nosso arquivo no Supremo Tribunal Federal, o ato em que nós estamos estabelecendo o dia 29 de dezembro de 2017 como a data de nascimento do povo brasileiro. Isto quer dizer, no dia 7 de setembro, D. Pedro I gritou independência ou morte lá no par do rio Ipiranga, e nós ficamos naquele grito até agora. Mas no dia 27 de dezembro de 2017, já éramos um povo que tínhamos uma Constituição que nos possibilitou agora, nós os 8 presidentes do Brasil, a instalar o Brasil no canteiro de obra de construção da civilização que a vocação de liberdade do povo brasileiro projeta na Constituição, que o povo brasileiro escreveu. Em mim e nos outros escribas também. Então esse povo, a partir de agora, tem um presidente. Não é porque esse povo não tenha um estadista para assumir a presidência da República. É que os tempos mudam e nós mudamos com ele. Então agora é conveniente que 8 estadistas do mesmo padrão estejam formando o presidente do Brasil. É evidente que eu sou sempre o que senta na ponta da mesa, porque o povo está personificado em mim no dia 29 de dezembro de 2017, quando ele disse: não somos mais subdesenvolvidos, não somos mais terceiro mundo, nós somos mega potência mundial. Nesse dia nasceu o povo brasileiro, então, independente e soberano. A sua soberania personificada pela sua geografia continental, a sua nação, a sua imensa riqueza e o seu potencial intelectual e pedagógico. O nosso povo é o segundo maior QI do mundo. Então é evidente que o nosso povo também tenha os homens com formação escolar que agora assumiram a presidência do país. Não somos só 8.
Eu, por exemplo, sou imortal de 2 academias de letras. Cada academia de letras essa tem 40 grandes estadistas, grandes docentes, enfim, estão no pique da cultura, do saber, da inteligência e da escolaridade humana. Então, nós somos o povo brasileiro. E é por isso que agora estamos nos abrindo para o povo brasileiro, dizendo por que nós não fizemos guerra civil. O adversário era muito pouca coisa diante de nós. Nós podíamos vencê-los como vencemos. Não nos atrapalharam em nada. Mataram quase 12 milhões de pessoas. E vão responder por isso. Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado.